E olha, gente, o advogado Milton Ribeiro toma posse hoje como ministro da Educação e para falar sobre os desafios da pasta e outros assuntos, gentilmente nos atende a deputada federal Tabata Amaral, do PDT de São Paulo. Deputada, bom dia para você, seja bem-vinda ao Morning Show. Bom dia, obrigada pelo convite, bom dia também a todos que nos acompanham. Tabata, vamos abrir nossa conversa aqui perguntando o seguinte: se a gente sair às ruas e perguntar para os brasileiros o que eles acham da educação no país, não resta dúvida de que a maioria das respostas vai ser, com certeza, naquele tom crítico. Quando você olha para a nossa história recente e atual, com Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro na presidência da República, eu queria te perguntar, como é que se divide a responsabilidade pela precariedade do nosso sistema educacional? Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente não chegou nesse momento da educação por nada. E sendo bastante sincera com você e com quem nos acompanha, eu entendo que nenhum governo até aqui de fato priorizou a educação, especialmente quando a gente fala de educação básica. Isso não quer dizer que a educação não avançou. Quando eu era pequena, eu estudava em escola pública e quando eu e meu irmão reclamava de ir para a escola, meu pai dizia, olha, na minha época, escola pública era coisa de rico, então vá para a escola e não reclame. E essa é uma maneira, enfim, que ele falava com a gente, meu pai não pôde terminar o ensino fundamental, mas que fala um pouco de uma conquista que o Brasil viveu. Antigamente, a escola pública era para poucos, era para uma elite, e a gente conseguiu garantir o acesso. Mas a questão da qualidade ainda é um grande problema para o Brasil. A gente tem uma escola pública que, na média, ainda pena muito para ensinar nossas meninas e meninos a aprenderem a ler e escrever. Então, na minha opinião, não dá para dizer que a educação já foi prioridade de algum governo no Brasil nos últimos anos. Agora, também é importante marcar que eu nunca vi a educação sendo tão desprezada como eu estou vendo há 1 ano e meio. A gente tem um novo ministro que acabou de chegar. Como já me posicionei, estarei sempre à disposição para colaborar, mas também fiscalizando com muita firmeza. Mas falando dos últimos 2, que aí sim nós podemos avaliar, o que eu vi eram ministros que não entendiam de educação, que não valorizavam a educação e que acabavam fazendo do Ministério da Educação um palanque ideológico. E quem sofre com isso são nossas crianças. Perfeito. Deputada, entrando agora nessa questão da representação política, você como uma grande defensora aí da educação, se elegeu nisso, a sua história é baseada nisso, eu queria te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha que eu tenho. Nós temos hoje algumas entidades estudantis, no caso, como por exemplo a União Nacional dos Estudantes, e essas entidades hoje, e há muitos anos isso já acontece, são presididas por pessoas que são filiadas a um partido político. No caso, inclusive, a gente tem vários desses ex-presidentes aí da Uni filiados ao PCdoB. A minha pergunta é muito simples à senhora. Você acha que essas entidades representam verdadeiramente o interesse dos estudantes ou essas entidades se perderam na política partidária? Olha, eu nunca participei de atividades estudantis. Então, tanto por ter sido bolsista em uma escola particular no ensino médio, quanto por ter feito a minha graduação também com bolsa da universidade nos Estados Unidos, eu não posso falar com muita propriedade sobre como é o dia a dia dessas instituições. Mas o que eu sei é que a gente tem um conjunto enorme na sociedade de instituições, sejam de estudantes, de professores, de pessoas que vêm da sociedade, que não estão organizadas, que estão muito preocupadas com a nossa educação. Então, eu acho que, enfim, a partir do momento que você se organiza, que você faz um grupo, cada um vai defender os seus interesses. Mas no final do dia, o que eu estou vendo desde o começo do ano passado, que é quando começou o meu primeiro mandato, são instituições que estão sim preocupadas com a educação. E aí, só fazer um pequeno gancho, eu cresci muito distante da política. E eu cresci muito descrente dessa política também. Eu não me via nela. E eu acho que a gente tem que enfrentar uma questão que é o ponto da formação política e cívica nas escolas públicas do Brasil. Porque, por exemplo, ao não participar de entidades como essa, ao não me engajar, eu não tinha ideia do que fazia um vereador, eu não tinha ideia do que fazia um deputado, quem era responsável pela linha de ônibus. Então, eu acho que a gente também tem que entender que esse distanciamento da população em relação à política, esse distanciamento que os partidos têm com a sociedade hoje, ele precisa ser combatido e eu acho que a formação política, ela cumpre um papel muito importante nisso. Muito bem, deputada, nós temos aqui na bancada do Morning Show a Adrilles Jorge, o Joel Pinheiro, que é seu colega de Folha de São Paulo, a Paulinha Carvalho e o Vinícius Moura. Eu queria começar aqui com a nossa representante feminina aqui desta bancada. Vai lá, Paulinha.
Queria te fazer uma pergunta, Tabata. Você falou dessa questão, dessa falta de educação política, da gente não entender direito quem se responsabiliza por o quê. Você acredita que isso seja um dos fatores por que esses líderes populistas conseguem tanta aderência aqui com o eleitorado brasileiro nas eleições? Paulinha, primeiro, prazer, já te chamo de Paulinha de cara, foi o que disseram que eu podia fazer, é uma honra estar aqui com vocês, e eu acho que sim, e para deixar muito claro, populismo é ruim, sendo de esquerda ou de direita, na hora que alguns poucos projetos pessoais são colocados à frente dos interesses de toda uma população, de toda uma nação, isso é ruim. E tem que ser condenado, da mesma forma que autoritarismo de esquerda ou de direita é ruim e os dois têm que ser condenados. E na hora que a gente tem uma população, como eu estava dizendo, que não entende da política, que não sabe o que é uma Câmara, que não sabe o que é um Senado, como eu cresci, tanto na escola particular em que fui bolsista, quanto na escola pública, ninguém falava sobre isso comigo. E sabe qual era a minha experiência? A cada 2 anos, vinha um cabo eleitoral, a gente mora em uma comunidade periférica, e vinha querer pintar, naquela época podia, o número do candidato no muro. Esse era o meu único contato com a política. Então, na hora que você vê esse sistema, e você liga o noticiário, e vê tanta corrupção, e vê tanta coisa errada, é muito fácil você acreditar que nada disso presta, que é melhor você simplesmente jogar tudo no lixo porque não está a serviço da população. E aí qual que é o nosso desafio? E eu me coloco como democrata, como alguém que defende a democracia. Entender que há coisas muito erradas que precisam ser corrigidas, mas falar para a população, esse aqui é o lugar de transformação. A gente tem que ocupar essa política para mudar as coisas, mas com certeza crescer tão distante, sem entender como funciona, faz com que a gente já tenha um receio e fale, isso aqui não está servindo para mim não. Então é melhor a gente jogar tudo no lixo. Muito bem, Adrilles Jorge. Deputada, a senhora mencionou um certo viés de ideologização do MEC no último 1 ano e meio. Mas isso não seria uma reação exatamente à ocupação orquestrada por setores esquerdistas em todo o Ministério da Educação, na forma, no conteúdo aplicado às nossas crianças, e essa ideologização não teria uma grande parcela de responsabilidade e por o Brasil ser um dos últimos lugares, sempre no PISA, nos índices de classificação mundial de estudantes, esse método Paulo Freire não deu certo em lugar nenhum, esse foco na formação sociossentimental do aluno, em detrimento do foco nos conteúdos, que é o que faz a Coreia, a Alemanha, outros países. Ou seja, essa ideologização de esquerda, progressista, não afetou negativamente a nossa educação. E eu queria aproveitar para perguntar para a senhora como a senhora se define ideologicamente. Bom dia, Adrilles. Bom dia. Começar pela segunda pergunta, que é mais simples. Eu me considero progressista. E entendo que é extremamente importante que a gente faça políticas públicas baseadas em evidências. E evidências não é só um estudo, não é só uma pesquisa feita por cientistas, mas é você conhecer a realidade, é você ouvir as pessoas. Eu acho que faz falta a gente ter mais políticos que olhem para as evidências. E te respondendo, sem tentar falar muito, porque é uma pergunta complexa, a gente tem que entender o que é o método Paulo Freire, o que está acontecendo no Brasil. E aí eu falo como estudante de escola pública, como alguém que já teve a oportunidade de trabalhar em secretarias de educação, como Sobral no interior do Ceará e Salvador na Bahia. Antes que esse fosse o problema. Quando a gente vai para uma escola pública, o que a gente vê na prática são professores que foram muito mal formados para a prática, que estão sendo muito pouco valorizados, que estão abandonados ali. Eles se formam com uma formação extremamente teórica, chegam na sala de aula, não recebem nenhum tipo de apoio e têm que lidar com 45 estudantes, 50 estudantes. Eu sempre era o número 48 na minha escola. E eles estão lá, soltos, e assim, se virem. O problema está com vocês agora. E aí falta material. Eu vi professoras minhas imprimindo coisas, tirando xerox porque não tinha. E aí falta janela, e aí falta não sei o quê. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho mais essa realidade do Brasil e entender que não é um problema de ideologia, é um problema de uma educação que não chega. O Paulo Freire, enfim, seus estudos são reconhecidos em todo o mundo. Ele é um dos autores mais publicados por países que, enfim, tem uma tendência mais à esquerda, mais à direita, só que a gente sequer chegou nessa discussão no Brasil. Não dá para dizer se Paulo Freire funciona ou não no Brasil, e eu sou uma admiradora de
enfim, do quanto que ele defendeu a educação, mas não dá para dizer quando isso sequer foi implementado. O problema da educação no Brasil não é qual é o método que está sendo utilizado, é que não tem método. E aí, enfim, eu queria falar 1 milhão de coisas, mas só para resumir. A gente fala muito de Canadá, Singapura, Coreia do Sul, mas sabe qual é meu sonho para o Brasil daqui a 10 anos? Educação básica de Sobral, no Brasil inteiro, e ensino médio de Pernambuco. Vamos ver o que Sobral e Pernambuco fizeram, de novo, 10 anos, depois a gente tem que sonhar mais alto. O que eles fizeram? Gestão, valorização da educação, opção política pela educação. Sobral acabou com indicação política para diretor escolar. De cada 4 cidades no Brasil, em 3 delas é o vereador que escolhe o diretor, o gestor da escola. Isso não tem a ver com esquerda e direita, isso tem a ver com compromisso com a educação. Sobral tem a melhor escola de formação continuada de professores, no interior do Ceará. Quando eu fiz o meu estágio lá e depois a pesquisa, o secretário brincava comigo, porque sou paulista. Não importei nenhum professor de São Paulo. Meus professores foram treinados pela minha rede. Quando a gente olha para Pernambuco, com muito menos recurso do que meu estado, inclusive. Mais da metade da rede em educação integral. Sendo que em outros países do mundo nem existe a expressão educação em tempo integral, porque 7 horas já é o mínimo. Então, só para dizer que quando eu faço essa crítica ao governo, e aí entendendo que por ser progressista tem uma visão de mundo muito diferente do governo, a minha crítica vai além dessa questão de esquerda e direita. É que ao focar tanto na questão da ideologia, a gente tem um MEC paralisado, que não avança a alfabetização, que não avança a gestão. E a gente tem problemas que são um pouco mais estruturais. Ok. Sim, deputada, mas a inserção, a fórceps na universidade... Adriles, ela respondeu você de uma forma assim, lapidar, acho que não deixou pedra sobre pedra. Parabéns, deputada. Minha vez. A inserção, por exemplo, a inserção... Minha vez, Adriles, só um minuto, Adriles. É uma pergunta para cada um. Eu sei, deixa eu só seguir aqui. Em seguida, eu prometo que eu passo para você. Vai lá, Joel. Bom dia, Tabata. Um prazer estar conversando aqui com você. Eu queria trazer o tema, Tabata, você falou da gestão, né, e do uso de recursos na educação. Uma das grandes discussões sobre a educação hoje em dia é o Fundeb, né, a renovação do Fundeb, esse importante fundo aí de financiamento da educação. E existe uma pressão grande para que o governo federal aumente a participação dele aí no Fundeb. Ao mesmo tempo, a gente sabe que as contas do governo estão em um estado muito difícil. Acho que você mesma reconheceu isso ao ser favorável à reforma da Previdência, ou seja, está muito apertado a mesma coisa, você precisa ter esforços. Será que o que a educação precisa agora é de mais recursos? Ou será que dá para ter muitos ganhos usando melhor os recursos que já tem? Joel, muito importante a sua pergunta, até porque as pessoas nem lembram que o Fundeb existe. O Fundeb, só para quem está acompanhando, é responsável por aproximadamente metade do financiamento da educação básica. E esse é um fundo que vence esse ano. Imaginem vocês o que vai acontecer com a educação no Brasil se a gente não renova o Fundeb. O que vai acontecer a partir do próximo ano? E essa é a primeira pergunta que vem quando a gente fala de educação. É mais dinheiro ou é mais recurso? E aí eu tenho a difícil missão de dizer que são as duas coisas. Então eu não sou aplaudida por nenhum dos dois lados e acabo recebendo crítica dos dois. Mas vamos lá, eu acho que são as duas coisas mesmo. Nós temos redes no Brasil que contam com menos de R$300 por mês por aluno. Imaginem vocês o que é você pagar transporte, salário de professor, toda a infraestrutura com isso. Eu fui bolsista em uma escola que era algumas vezes mais do que isso a mensalidade da escola. Então, falta dinheiro em alguns municípios. E a proposta que a gente trabalhou no último ano e meio do Fundeb, ele é votado na próxima segunda, às 16 horas, então é importante que a população acompanhe, ela coloca mais recurso, mas de uma forma muito mais inteligente do que era no passado, porque ela enfileira os municípios e a complementação da União vai para o município mais pobre. Entre os 5.570, quais são os mais pobres? A gente coloca ali. E aí vem a minha provocação da questão de que, sim, falta dinheiro em alguns lugares, a gente tem que olhar para isso, mas também o dinheiro ele é muito mal utilizado em tantos outros lugares. Quando eu falo, por exemplo, de Sobral e de Pernambuco, não são das redes mais ricas, mas fizeram uma opção política pela educação. Acabaram com indicações políticas, investiram em educação de fato. Então, a gente traz uma inovação que foi uma batalha muito grande no último ano e meio, que a gente coloca um recurso extra, então acima do que é o Fundeb, para ser distribuído para as redes que implementarem boas práticas de educação. Porque eu não posso depender que um menino nasce em uma cidade em que o prefeito teve uma história transformada pela educação e gosta de educação. Porque geralmente é isso, não dá para depender disso. São quase 6.000 redes municipais. Então, o que a gente coloca? Tem um recurso extra
que vai ser distribuído para aqueles prefeitos que cumprirem boas práticas na educação, formarem seus professores, acabarem com indicação política, aumentarem a cobertura de primeira infância. Tem alguns critérios que nós estamos desenhando. E aí você vai distribuir o dinheiro não para quem chegou mais longe, mas para quem correu mais naquele ano. Então, por exemplo, e aí eu encerro aqui para não me alongar muito. Digamos que a gente tem uma nota que olhe para a qualidade da educação, que vai de 0 a 10. Aquele município que saiu de 1 para 2... foi um esforço muito grande, ele dobrou o resultado dele. Ele vai receber mais dinheiro do que aquele que saiu de 8 para 9, que já estava bem e deu uma melhorada. Então, foi uma discussão difícil, porque, infelizmente, o Congresso está muito polarizado, e aí as pessoas falavam, não tem que precisar mais dinheiro, não precisa de gestão. Mas a gente conseguiu construir algo bacana, que é precisar de mais dinheiro em alguns municípios, e a gente tem que incentivar os prefeitos a, de fato, investir em educação. Falta dinheiro no Brasil? Falta. A gente está vivendo uma crise fiscal enorme. E, como você bem falou, o meu voto na reforma da Previdência, por mais duro que tenha sido, é por isso, porque ia faltar dinheiro para pagar a aposentadoria, para pagar a educação. Mas a gente tem que aprender a comprar as brigas. É muito mais fácil, enfim, e governos fazem isso historicamente, cortar dinheiro da pesquisa, cortar dinheiro da educação. Isso é cortar o teu futuro. Por que a gente não compra uma briga, por exemplo, e aí eu encerro com super salários? Nós temos milhares, literalmente, milhares de servidores nos 3 poderes que recebem salários de 150 mil, 100 mil, sendo que a nossa Constituição fala, ninguém pode receber acima do ministro do STF, que é 40 mil reais. Tem um projeto para ser votado, está na Câmara, que acaba com o super salário, que é imoral e é ilegal. Então, por que o governo federal não ajuda a gente a pautar esse projeto para sobrar um pouquinho mais para a educação? Okay. E há muitas batalhas como essa, que são duras, enfrentam muito lobby, mas que combatem privilégios. Ok, vai lá, Vini. Deputada, bom dia. A senhora é coautora de um dos projetos de leis mais polêmicos atualmente, que é o PL das fake news. Muitos críticos dessa proposta defendem que ela inviabilizaria o uso das redes sociais para muitos brasileiros, instituiria ali uma censura na internet, criminalizaria a opinião. Muitos até daqueles que defendem que é preciso, sim, algum tipo de mecanismo para evitar a disseminação de fake news e punir aqueles responsáveis também pelo linchamento nas redes sociais, defendem que esse PL foi pouco discutido com a sociedade civil, com especialistas da área. Queria que a senhora dissertasse um pouquinho sobre isso, falasse quais pontos da proposta que a senhora mais defende, no que ela ajudaria, de fato, nesse combate às fake news nas redes, mas se também não é preciso um pouco mais dessas discussões com a sociedade civil e com especialistas para aprimorar um pouquinho essa proposta. Perfeito. Vinícius, só uma pequena explicação para quem está acompanhando a gente. Eu sou autora de um projeto que combate fake news, não é esse projeto que foi votado no Senado, foi um projeto diferente. Inclusive, a versão que a gente recebeu do Senado, eu tenho várias críticas a essa versão, porque eu sinto que ela avança em algumas questões que são preocupantes. Então, qual que vai ser... E aí eu já falo o que eu defendo. Dado que não foi o meu projeto que foi votado, qual que é meu papel agora? Primeiro, ampliar o debate. E aí eu concordo contigo, a gente tem que ouvir muito mais pessoas. Mas enquanto a discussão estava no Senado, não tinha muito o que eu podia fazer como deputada federal. Eu fiz conversas, participei de debates, mas não era eu que estava votando nem relatando o texto. Então, a gente está organizando agora uma série de 10 audiências, já foram 2 audiências, em que a gente está trazendo cientistas, especialistas, as próprias empresas de redes sociais para a gente poder debater. Porque eu concordo, não dá para aprovar esse projeto de forma assodada. Eu acho que a gente vai levar aí mais uns 2 meses e é importante que a população acompanhe. E vou falar agora o que eu defendo e o que eu espero que a gente consiga tirar do texto. Eu não acho que a gente consegue hoje falar, por exemplo, sobre moderação de conteúdo. Não acho que esse debate está maduro no Brasil para a gente dizer como é que uma rede vai dizer se o conteúdo é falso ou não. Então, são 3 coisas principais que eu defendo e eu vou trabalhar para que o projeto só fale dessas coisas, sem nenhuma outra criatividade, porque esse debate é muito complexo. A primeira coisa é rotulação de robôs. O que é isso? A gente tem hoje, e tem pesquisas que mostram que a população não sabe o que são robôs. Robôs são contas que são automáticas, são programadas, que elas interagem com as pessoas como se fossem cidadãos. Então, elas enganam as pessoas. O que a gente coloca lá é,
Rede, se você identificou que uma conta está publicando 200 mil tweets por dia, que é uma coisa que um ser humano não dá conta, coloque um rótulo dizendo que é um robozinho. Porque a gente tem robôs do bem. Você tem, por exemplo, o saque de um mercado. Você tem um robô que é o Glória, que combate a violência doméstica. Então, a gente fala, tem robôs nas redes, eles cumprem o seu papel. Tem que colocar o rótulo, é robô. Segunda coisa, são só 3. A gente, enfim, mesmo que eu não consiga dizer o que a rede deveria fazer com um conteúdo falso, me preocupa que as redes estejam fazendo muitas coisas hoje sem transparência. Então, por exemplo, o Instagram rotulou um story do presidente Bolsonaro como sendo falso. Eu particularmente achei bom porque o conteúdo de fato era falso. Mas por que do Bolsonaro e não de outra pessoa? Você entende? Qual que foi o critério? Como é que eu asseguro que a rede vai tratar eu, você e o Bolsonaro do mesmo jeito, com os mesmos critérios? Então a gente não coloca como que as redes têm que lidar com conteúdo falso, mas a gente fala, tem que ter um processo que é transparente. Você vai dizer pra gente, são contas com não sei quantos seguidores, vou fazer isso e aquilo. E aí a gente pede mais transparência para financiamento, etc. A terceira coisa é a notificação do usuário. Então digamos que o Facebook quer primeiro a gente proíbe derrubada de conteúdo. O Facebook vem derrubando vários conteúdos, dizendo que é desinformação, e a gente acha que isso é perigoso. Aí coloca, olha, fulano, eu vou moderar o seu conteúdo, vou dizer que é falso. Tem que avisar o usuário antes e tem que dar a ele direito de resposta. Eu sei que no final das contas são poucas coisas. Inicialmente eu tinha apresentado um projeto que era mais amplo, mas eu entendi que não dava para falar isso agora. Então eu retirei esse projeto. O que eu apresentei foca nesses pontos e, para ser bem sincero, o meu trabalho agora na Câmara vai ser para a gente simplificar o que a gente recebeu do Senado e só falar disso. Eu acho que falar de outras coisas nesse momento é muito perigoso, porque não está maduro o debate, mas eu acho que a gente consegue avançar, colocando transparência, rotulando robôs e dando ao usuário o direito de resposta e notificação também. Ok, Tabata, um último assunto aqui que a gente precisa conversar com você, afinal de contas você protocolou um projeto de lei exatamente nesse sentido, sobre a questão dos entregadores de aplicativos, né? A gente viu várias manifestações acontecendo. O que eu quero te perguntar, e vou te pedir para você ser bem breve na resposta, é o seguinte: como é que a gente garante as condições de trabalho, né, de segurança para essas pessoas e principalmente a remuneração deles, sem inviabilizar um negócio que existe, sem acabar com esse mercado que hoje existe? Existe uma solução intermediária nesse sentido? Sim. Paulo, a gente tem que entender que o fenômeno do Uber, do iFood, do Rappi, dos aplicativos, não é uma coisa momentânea, não é algo que vai se restringir a isso. A gente está vivendo uma grande revolução tecnológica. Vários estudos já apontaram que daqui 10 anos, mais da metade das profissões que vão existir não existem ainda. Que as pessoas vão trabalhar com vários projetos, várias coisas ao mesmo tempo. Então, qual é a tentativa do meu projeto? O início ele é muito diferente dos que foram apresentados. Primeiro, entender que é um novo modelo de trabalho. Não dá para você pegar a CLT e encaixar, porque não é a mesma coisa. E segundo, entender que também não dá para deixar essa segurança jurídica enorme e deixar 4 milhões de trabalhadores sem nenhum direito. Então, o que a gente fez? A gente cria uma nova categoria. A gente nem deixa sem nenhum direito, coloca direitos básicos, mas a gente também entende que não é CLT. E por que não é autônomo nem CLT? Primeiro, a pessoa pode ser um trabalhador eventual. Uma vez por mês, ela faz isso. Meu irmão foi Uber durante a faculdade, quando ele tinha oportunidade. Ela pode falar qual hora que ela vai trabalhar, o quanto que ela quer trabalhar. Mas ele também não é um trabalhador autônomo, porque não é ele que diz o preço. Não é ele que negocia com o cliente, como acontece em outras plataformas. Então, a gente cria um novo tipo de trabalho, que é o trabalho sob demanda. E eu acho que uma coisa que é importante pontuar, e muito nessa linha de criar uma política pública que não nasça velha, porque não é só disso. A gente está falando de um novo tipo de trabalho conectado com o futuro. E aí, para finalizar, a gente primeiro ouviu quais foram as demandas que os trabalhadores fizeram durante as greves em relação à EPI, por aí vai, mas a gente também está ouvindo agora as plataformas e, inclusive, representantes de diversas plataformas disseram que o projeto é muito equilibrado, porque ele entende que não é autônomo, mas também não é CLT. Então, eu acho que a gente tem a possibilidade de avançar entendendo que isso vai ser cada vez mais regra. Ok, deputada Tabata Amaral, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show e por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. Bom dia para todos vocês. Bom dia.